Olá, gente, tudo bem? Vamos chamar? Vamos chamar SAMP. Vamos falar hoje sobre o SAMP, os projetos da Aquashow, como é que a Aquashow faz os seus SAMPs. E vamos falar sobre refúgio, pôr, não pôr, pedra, não pôr rocha, não pôr rocha. Vamos dar uma geral sobre esse assunto. Vamos, Mr. Ray? Vamos lá, Ted? Vamos, gente, vamos que vamos. Bora! Fala, povo das águas, tudo bem com vocês? Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, muito obrigado, papai e mamãe, muito obrigado a vocês mais uma vez. E estamos aqui num ângulo diferente, né? Numa tomada diferente, aqui na frente da bateria da Aquashow. Sistema bem legal, até a bateria tem aquela coisa do liga, desliga, tudo muito tradicional nos meus métodos. Hoje nós vamos falar de... antes de mais nada, eu agradeço aí a repercussão do último vídeo que nós colocamos sobre a energia do aquarista e o seu aquário. Legal o feedback, muito legal. E acredito que o objetivo foi alcançado. Mas vamos lá, vamos falar aqui rapidinho sobre o assunto de hoje. Vamos voltar às tradições. Você aí, ó, Ray, Ted, deixa agora eu trabalhar. Vamos lá. Então, galera, nós vamos falar hoje sobre uma coisa muito bacana. Nós vamos falar sobre o SAMP. Ao pé da letra, né? Isso todo mundo, a maioria já sabe. SAMP tem o significado da origem da palavra em inglês, que significa fossa. E meio estranho, né? Fossa. Na verdade, esse termo é dado, esse apelido é dado à caixa de tratamento, ao aquário de tratamento, porque ele fica, na maioria das vezes, ele fica localizado na parte inferior do aquário. Muita gente, quando eu fiz o primeiro vídeo escrevendo sobre como você deve escolher, né, como você deve escolher o aquário, quais os critérios que você precisa para poder fazer a escolha do seu aquário de água salgada, nós falamos sobre uma coisa bem legal, que é a questão, primeiro ponto, né? São dois pontos. O primeiro ponto é a questão do overflow, que é a queda por cima, e falamos depois sobre a questão estética, onde a gente consegue esconder todos os equipamentos, todos os fios, enfim. A ideia do SAMP, ela veio assim, trazer uma grande vantagem, um grande diferencial em relação à zonação, ao layout da decoração dos aquários, tanto para água doce como para água salgada. Há alguns anos atrás, eu não me recordo da data, talvez final dos anos 80, o SAMP, a água chegava até o SAMP, o overflow, a captação da água, ela se dava por cima, da forma como a gente tem na bateria aqui, como foi feito aqui nessa bateria. Era um furo localizado no aquário, com um cano, e você vertia a água dentro desse aquário, a água subia, transbordava e caía por esse cano. O nosso ilustríssimo amigo João Carlos Basso idealizou a questão do cesto vidro, ele nas observações, sua mente brilhante, né, em relação ao aquarismo, ele conseguiu perceber que a coleta da água pela superfície como um todo, caindo no vidro traseiro, tinha uma eficiência muito maior. Hoje, você que usa o sistema de queda pelo cesto vidro, dê graças ao João Carlos Basso, ele é o idealizador desse método. E com essa possibilidade de coleta do overflow, a gente ganhou muito na qualidade de água do aquário.
Mas vamos lá, a principal função do overflow é levar água para aquilo que a gente chama de sump, ou espaço reservado para o tratamento do aquário. Olha só que engraçado, né? Há muitas discussões em relação a isso, porque nós temos na internet, nós temos na literatura também, em livros, diversos aquários marinhos montados sem sump, tá? E com um resultado maravilhoso. Eu tive a oportunidade de recentemente ver um vídeo que rodou aí pelos grupos, e o cara fala, sem sump, sem steamer, sem não sei o que. E é engraçado, porque na verdade ele disse que não tem sump, mas tem a queda da água lá atrás e um cesto vidro, um espacinho, onde inclusive ele colocou alguns equipamentos, medidor de nível de boia para poder dosar a água que evapora. Enfim, tem sump, ele tem um sump, um sampinho, mas é um sump. Agora, eu já vi aquários realmente sem sump algum, com hang-on, funcionando muito bem. Porém, a eficiência, o trabalho de manutenção, eu particularmente, eu acho assim, desnecessário. A pessoa não quer muitas vezes investir no furo, nas botas e tudo mais, porque ela já tem um aquário de água doce e ela não percebe que a curto, médio prazo, o chamado custo-benefício vai ser muito desfavorável ao sistema. Os organismos marinhos, eles têm, por natureza, eliminar todos os elementos que eles, do metabolismo, como produto do metabolismo dos organismos, são proteínas orgânicas. Essas proteínas, elas tendem a flutuar na superfície da água do mar, por diferenças de densidade, polaridade, enfim, diversos fatores que não vêm ao caso, mas que elas flutuam. No flutuar, elas acabam saindo, escoando por transbordamento. Partículas de poeira também transbordam e vai para a região do sangue. Por isso que, como é que a AquaShow faz hoje, como é que eu faço hoje os meus SUMPs? Eu tenho, assim, SUMP construídos desde 2009, aquários funcionando desde 2009, esse está aqui, ó, onde o meu SUMP, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, o SUMP desse aquário, são duas porções, apenas duas porções. O João Carlos, hoje ele gosta muito disso, está no livro dele, inclusive ele faz SUMP com uma caixa só, ele nem faz mais divisões, tá? Tem as vantagens? Tem as desvantagens? Tem, enfim, vamos por parte. Esse SUMP básico, com duas porções, ele é construído na seguinte concepção. A primeira porção é onde você recebe a água e você mune o sistema com um mecanismo de pré-filtragem. Eu não gosto de usar mecanismos de filtragem por todo o tempo do aquário. Eu tenho o hábito, não existe um cronômetro, não existe uma regra, não existe uma receita de bolo para isso. Eu deixo um tempo com Perlon, às vezes eu uso Shark Bag, se eu uso Shark Bag não uso Perlon, enfim. Eu não tenho um padrão de comportamento em relação a isso aí. Por quê? Eu venho dizendo aqui que coral come zooplâncton. Todo coral se alimenta de zooplâncton. O sistema de filtração mecânica remove isso. E com isso você é obrigado a repor ou a ter uma perda da nutrição do coral. Se você usa o sistema de filtração constantemente, sem nenhuma interrupção, você tem um aquário extremamente pobre nesses micro-organismos. E isso, ao meu modo de ver, não é legal. Prejudica, sim, o crescimento do coral. Eu estou exagerando. Por quê? Porque tem gente que usa isso direto, né? Contra fatos não há argumento. Tem gente que usa isso direto e os corais são lindos, são maravilhosos. Tudo bem, eu prefiro não usar direto. Por isso, eu gosto de oferecer aos meus corais uma fonte alternativa mais natural. Eu acabo economizando, inclusive, no uso dos ovinhos de artêmia, no uso de zooplâncton, no uso de nutrientes, de produtos, etc. E o melhor de tudo, não há alimento mais saudável do que isso. O próprio sistema, os animais, as poliquetas, os anelinhos, os vermes que você tem dentro do aquário são muitos.
Tudo isso se beneficia com o uso esporádico. Como é que eu faço? Semana sim, semana não. O Big One, eu não uso Perlon. No primeiro estágio do sampling, eu uso o Shark Bag. É uma peça, essa daqui, ó, eu separei para vocês verem. Tá vendo? Ela tem uma capacidade de reter partícula muito mais eficiente do que o Perlon, coisa de 100 micras, se não me engano agora, eu vou confirmar. E eu coloco ela justamente na saída do aquário, na descida principal do aquário. Como é que eu deixo? Deixo lá, lavo bonitinho. Lavo, como é que eu lavo isso aqui? Ó, eu viro ela do avesso, jogo numa pressão VAP, numa pressão forte mesmo, de água da rua, e você vai vendo que onde você vai passando o leque da mangueira, né, ela vai ficando mais branquinha. Pô, Alberto, aí ela fica suja, marrom, estranha, tem que alvejar, tem que pôr na água de lavadeira, no cloro. Eu nunca fiz isso, gente. Eu lavo com pressão forte, com ela do avesso, depois eu volto ela para essa posição de novo, a costura fica para fora, põe ela para fora novamente, dou mais uma lavada e dou mais uma lavada de dentro para fora para soltar o resto da sujeira. Espera ela secar, dou uma esguichada legal assim, uma esfregada legal, e deixo ela por uma semana sem. Uma semana com, uma semana sem. É o que eu faço no Big One, é o que eu faço nos meus aquários, é o que eu faço em casa. Em casa eu não uso o Shark Bag, porque meu aquário é de uma concepção mais antiga, eu fui colocar o Shark Bag, não tem espaço adequado, enfim. Hoje a gente faz diferente, eu vou mostrar como é que eu faço o planejamento para ser possível o uso disso, que ele é mais eficiente nesse sentido, sim. Tira partícula, mantém a água mais clara por uma semana. Na semana que a gente usa, a gente percebe isso. Pois bem, o primeiro estágio, eu faço meus samples com 5 estágios hoje, tá? Esse que eu estou falando é o de 2, então vamos lá. Esse sample de 2 estágios, no primeiro a gente coloca o perfiltro e coloco junto com isso uma caixa grande para colocar o skimmer. O skimmer de sua preferência é indicado para o seu aquário, o melhor que você puder comprar nesse sentido, com procedência, enfim, esse é outro assunto. Saiu do skimmer, o skimmer normalmente pode liberar bolhas, micro bolhas. Então é legal você ter uma queda d'água e a bomba de sucção que dá o retorno para o aquário fica afastada dessa região onde a bomba cai. É o que eu tenho aqui. Ela aspira, joga a água para cima, a água vai por um caninho, ou bota o cano, enche e volta, está fechado o sistema. Nessa segunda etapa é onde a gente coloca a caixa de reposição. Nós temos 2 sistemas hoje para a caixa de reposição. Sistema por boia, que é esse tranquilo que eu vou mostrar para vocês aí, ó, bem legal. Funciona, que é uma maravilha, é o que eu uso há anos, nunca tive problema. E o sistema por eclusa, que eu nem tenho instalado aqui na loja, não tenho instalado em casa, e usei uma vez só. O negócio deu problema no primeiro mês que eu instalei, travou a boiazinha, mesmo com boia de segurança, tinha uma outra sistema, aquele que vem com 2, né? Deu pau, deu problema, despejou água doce, a bomba funcionou, eu cheguei em casa, a densidade tinha ido lá para baixo. Putz, eu falei, quer saber? Vou usar minhas boias mesmo, isso não. Olha que interessante, hein? Vou falar o lado bom e o lado ruim. Eu já tive problema com a boia também, ok? Eu já tive as 2 situações. Eu já tive a situação que, como a gente usa o hidróxido de cálcio ou o cloreto de cálcio na água de reposição, aquilo acaba, eu não fazia aspiraçãozinha, não limpava, preguiça mesmo. Aquilo foi calcificando na saída da boia, entupiu a boia. E eu joguei água, fiquei na boa, fui trabalhar e tudo mais. De repente você olha, tá lá saindo ar na subida. Por quê? Porque a boia entupiu e a gente não tomou atenção em relação a isso. Então, assim, é legal sim, é muito legal sim, em qualquer que seja o sistema que você utiliza, e os 2 funcionam, você tomar atenção na questão da manutenção. Uma mangueirinha, aquela mangueirinha de chuveiro Lorisette, sabe? De duchinha do Lorisette, é excelente. Você coloca no furinho lá da boia, sopra, aspira e sopra, você vai ver que ele livra o ar, porque quando você puxa vai um pouco de água, você sopra a água, esguicha e acaba lavando o fragmentozinho lá que tiver calcificado, e com isso você tem um sistema com segurança garantido aí por vários dias. Depois desse sistema com 2 estágios, vamos para o de 3 estágios, vamos. É tudo muito didático. Seria, a água cai,
passa no pré-filtro e aí você separa para que você tenha o próximo estágio onde vai o skimmer. É a mesma coisa de 2 estágios, só muda que você põe um vidro a mais. Aí vem, daí para frente sim, começa a haver diferenciação. Qual é a diferenciação? Você ter o sistema com o tal do refúgio. E eu vou explicar por que hoje eu faço meus aquários com 5 estágios, os meus SUMPs, eu faço com 5 estágios. Quais são os 5 estágios que a AquaShow utiliza na construção? Primeiro estágio, pré-filtro. Eu faço ele hoje com um quadradinho. Eu fazia ele esticado e isso varia muito, tá? Varia muito de acordo com o tamanho do aquário, o sistema utilizado. Mas hoje eu tenho percebido que é muito mais prático, eficiente e otimiza espaço. Eu faço o quadradinho no tamanho das placas de filtro biológico. Cabe a placa bonitinha lá dentro, você pode pôr ela como suporte para o perlon, ou eu coloco o Shark Bag dentro dela. Vou mostrar daqui a pouco como é que a gente faz, tá bom? A gente coloca o Shark Bag dentro dela. Do Shark Bag, olha lá, agora nós vamos mostrar aqui na prática para vocês. A água cai no Shark. Eu vou mostrar primeiro um sistema zigue-zague, ok? O sistema zigue-zague é bem legal. Vocês vão entender por que eu chamo zigue-zague. É um negócio que eu fiz para o meu aquário, que a gente vende aqui, o aquário de 120 litros, ou o cubo marinho de 50, 125 litros. Os 2 aquários eu utilizo esse SUMP. Ele é 60 por 40 por 50 de altura, ou 50, 50, 50 cubo, ok? Primeiro estágio, olha, cai aqui no perlon ou no Shark Bag, que seria essa região, a água vem, passa por baixo, porque obriga toda a água a passar pelo sistema de filtração, eleva o nível, é o segundo estágio, é o do skimmer. Eu já construo o SUMP com o segundo estágio dimensionado para esse skimmer. A gente costuma ver qual a marca, qual o modelo do skimmer que o cliente quer utilizar, e eu já construo ele certinho com a altura de coluna d'água. Na verdade eu faço ele com 1 ou 2 centímetros mais alto que o fabricante. Por quê? Porque se você quiser depois elevar, é fácil. Agora, se você precisar aumentar, diminuir a altura dele, aí não tem como. Então eu prefiro fazer com essa diferença de 1 centímetro ou 2 a mais. Passa do skimmer, vai para onde? Aí sim vem o refúgio. Você pode considerar o refúgio um mini aquário. Olha, galera, tanto o primeiro estágio do SUMP, que é o pré-filtro, como o segundo estágio do SUMP, que é o skimmer, você pode sim colocar rocha viva lá dentro, você pode sim montar um sistemazinho básico de filtração biológica nesse aquário. Quando a água passa por baixo do estágio, não dá para pôr o sistema Jauber, porque você vai ter o quê? A água oxigenando, passando por baixo, levando oxigênio e matando as bactérias que estariam ali para fazer a desnitrificação. Mas, por exemplo, o local onde vai o skimmer, a água sobe, ela desce no segundo overflow, ela vai por cima. Nesse estágio é possível fazer um mini Jauber, colocar a placa, colocar uma camada de cascalho e por cima disso colocar o skimmer, entendeu? Terceiro estágio, refúgio, de novo a água não vai por baixo, ela mais uma vez ela vai por cima. Isso faz com que a correnteza maior aconteça na região superior e a parte de baixo fique ligeiramente com menos movimento, mesmo com uma turbulência grande, porque a água prefere, ela corre pelo caminho mais fácil, ela flui no caminho mais fácil. Eu costumo hoje fazer o refúgio um pouco maior do que o que eu vou mostrar, esse aqui que eu estou mostrando para vocês. O quarto estágio é o que eu chamo de estágio das mídias, ok? Nesse estágio você vai colocar carvão ativado quando você estiver na fase de utilização do primeiro, segundo, terceiro ano de vida do aquário. É um assunto que a gente pode depois até falar sobre isso, o uso do carvão ativo. E vamos colocar stiporates, mídia ou mais rochas, fazer mais um sistema legal de filtração biológica. Dá para ser colocado sim, na boa. A água também, como vocês vão ver aqui, ela passa por cima. Por baixo só foi o pré-filtro. Os outros estágios eu faço todos eles por cima, para evitar esse problema de
não poder utilizar mais o espaço do SAMP para fazer um sisteminha Jauber básico. Com isso, quem já tem aquário montado no sistema que não é o que a gente ensina, pode, com o tempo, pode encomendar um SAMP aqui na AquaShow e montar, porque ele já vem preparado para receber isso, o que assim, otimiza demais a questão da desnitrificação, da remoção do nitrato de forma natural, beleza? Quinto e último estágio é onde vão as bombas. Hoje a gente dimensiona isso de modo que o espaço caiba uma boa caixa repositora de água doce, para água evaporada, e as duas bombas posicionadas, de modo que a gente consiga fazer essa brincadeira do hora direita, hora esquerda, hora os dois, enfim, hora nenhuma das duas. Linearmente a gente repete o mesmo padrão. Vou mostrar a foto aqui para vocês, olha que legal, tá vendo? Ao invés do zigue-zague, a gente tem primeiro estágio pré-filtro, segundo estágio SAMP, segundo estágio região do skimmer. Vamos lá, vou mostrar de novo aqui para vocês como a foto mostra. Começando, tá aqui ó, sistema linear. Primeiro estágio pré-filtro com Perlon ou Shark Bag. Segundo estágio, região do skimmer. Terceiro estágio, o refúgio. Quarto estágio, a região para as mídias. E o último estágio, quinto e último estágio, a região do retorno, onde você coloca a caixa repositora ou a boia de nível de sensor da eclusa. Entenderam? Então vamos lá. A pergunta que o pessoal tem me feito muito: Alberto, eu devo colocar rocha, eu devo montar o Jauber no aquário? Olha, entenda uma coisa. O cálculo biológico para a eficiência do sistema Jauber, ele é feito justamente por área. É a área. Você deve ter uma área equivalente à área da superfície do aquário em filtro. Entenderam? Eu tenho um cliente meu que ele tem um aquário de, acho que é 1,5 m por 60 por 60. E ele fizeram aqueles móveis que vai tudo divididinho, e o SAMP para um aquário de 1,5 m fizeram um SAMP de 60 centímetros. 60 centímetros. A caixa repositora separada e com sistema de eclusa, quer dizer, o cara colocou o SAMP para pré-filtro e skimmer, são dois estágios só. Eu posso montar o Jauber nesse lugar, vai resolver? Você vai ter um pouco de desnitrificação, mas está longe de ser o que precisa para ter o efeito esperado. Tá, e se eu lotar de rocha viva? Aí sim, bem melhor do que utilizar um sistema Jauber numa área pequena. Se você tiver condições de adquirir uma rocha de qualidade, uma rocha viva, principalmente as rochas maiores, onde a área de desnitrificação dela é mais eficiente, ótimo, pode colocar as suas rochas no seu SAMP, que é bem-vindo sim. Mais uma coisa, nós podemos fazer no SAMP, naquele refúgio, nós podemos fazer o que a gente chama de criação de alga, ou um aquário de macroalga. Olha pessoal, eu vou avisar vocês uma coisa que aconteceu comigo. E é engraçado, na literatura, ao longo desses anos, eu fiquei sabendo de mais um caso. Um caso. Em 33, 34 anos. Eu trouxe nos meus mergulhos, eu trouxe aquela Caulerpa racemosa. Tá vendo a foto? Essa daí, Caulerpa racemosa. O pessoal chama de alga de bolinha, uva, alga uva, sei lá, uva branca. Eu já vi vários nomes estranhos para essa alga aí. Essa alga, o que aconteceu? Eu tinha uma colônia delas colocada no meu refúgio, no meu SAMP, iluminava 6 horas, 8 horas por dia, tudo bonitinho. Um belo dia eu acordei de manhã, o aquário estava verde, mas verde, assim, total. Fui pesquisar com os professores que eu tinha conhecimento de biologia na época, não fui pesquisar em fórum não tinha fórum. Não sei nem se isso era bom, acho que era melhor do que... Bom, deixa eu falar. Fui pesquisar, fazer a pesquisa, os professores comentaram que as algas, elas liberam na sua reprodução, no sistema de reprodução, esporos, vários esporos. Isso, ou seja, fitoplâncton. Foi uma chuva, o aquário ficou totalmente verde, eu tive que colocar filtro
mecânico, PPA, olha, foi um transtorno. Eu tive assim problemas sérios com isso aí. Foi assim 2, 3 semanas para eu conseguir fazer a água voltar ao normal. Porque isso infestou de um jeito dentro do aquário que você via aquela água leitosa, esverdeada. Na ocasião, a gente, hoje, talvez o pessoal tenha isso, o pessoal que usa esse sistema, e acha que é crescimento de bactéria, acha muitas vezes que é o Special Blend resolve, aí bota lá não sei o que, enfim. Não foi o que aconteceu comigo, eu tive isso de forma comprovada, beleza? Eu não sou a favor do uso das macroalgas, porque eu fui orientado, me ensinaram, os professores de biologia me ensinaram, e por favor, quem entende desse assunto, pode e deve se manifestar, se eu estiver falando alguma bobagem, que todas as macroalgas, as caulerpas, faz esse tipo de coisa, ela pode fazer esse tipo de coisa. Mas não só por isso, o principal e mais danoso fator que aconteceu comigo em relação às macroalgas é que elas vão crescendo. E olha só, a parte de baixo delas vão ficando podre. Elas não recebem luz, não fazem fotossíntese, apodrece, e isso contamina. Vai servir de adubo, de nutriente para ela. Mas isso contamina o ambiente. E isso traz uma fonte, nossa, de nitrato, de fosfato, de tudo que é coisa que não é assim, desejada para o sistema. Por isso que eu uso e dou preferência às risófiras. 2, 3 talinhas de risófora no refúgio, colocado bonitinho lá, olha, ou até o Alg Scrubber que o Basso utiliza, o ATS, enfim, tem vários métodos para isso. Eu gosto muito disso que eu faço aqui. Eu ponho pré-filtro, skimmer, refúgio com a risófora, os lugares para a mídia ou mais rocha viva e o retorno, ok? É isso que eu utilizo, é assim que a Aquashow orça os seus aquários, tá? Eu gosto sempre de orçar o SUP com o vidro um pouquinho mais grosso do que o normal. Olha que interessante isso. Eu vi uma tabela outro dia no IPAC, cara, absurdo aquela tabela. Mostrava a espessura do vidro em relação a... Aquilo está muito desatualizado, eu era para água doce. Hoje, com os sistemas de travamento, a gente consegue fazer aquário de 1,20 m, 60, 60, com um vidro de 8 milímetros. E assim, não quebra. O aquário que eu fizer, olha só, se o vidro é fino, ele vai quebrar. Se o vidro foi mal colado, mas ele é resistente, ele só vai descolar. Se eu fizer o aquário ele quebrar, eu refaço outro, não cobro nada. Se eu fizer o aquário ele descolar, eu faço outro, não cobro nada. Eu reponho o aquário para você. Porque a tabela que a gente utiliza para a construção dos aquários, não sou eu quem digo, não é o cara que constrói. É o fabricante quem diz, olha, você vai fazer um aquário tal, sistema de travas assim, pode utilizar esse vidro que ele suporta de boa. E a gente tem feito há muitos anos e vem dado bom resultado. Porém, o grande problema da espessura do vidro é com relação a quem? Molecada, bater, pegar o carrinho da Matchbox, pegar no vidro. Aí, filho, um vidro com maior espessura ajuda, previne. O SUMP é uma região que está constantemente sujeita à atividade. É onde você, às vezes, tem que tirar a caixa, limpar o skimmer, enfim, é um local que você mexe com mais dinâmica. Por isso, se o fabricante diz, pode fazer o aquário com 5 milímetros, eu faço com 6. Pode fazer o SUMP com 6, eu faço com 8. Entendeu? Eu gosto de fazer o SUMP um pouquinho mais resistente. Eu tenho os dois aquários, o Big One e a minha bateria, a vidro de trás do SUMP, ele trincou de cima até embaixo. Eu fui lá, sanduíche de vidro de um lado, sanduíche de vidro do outro, silicone, sequei, né? Fiz a colagem, esperei secar, enchi de água. Esse quebrou, acho que 6 meses depois que estava feito, já vai para, fazendo as contas de 2009 até agora, tá até hoje. Isso foi 2009 para cá. O Big One aconteceu a mesma coisa ainda quando eu estava na outra loja, vai para 5 anos, mais ou menos, 6 anos. Eu fui tirar a caixa mesma coisa aqui, fui tirar a caixa para limpar, e ao invés de tirar ela bonitinha, eu torci. Escutei o barulho de água. Esvaziei, cortei o pedaço de vidro,
por dentro, por fora, no trinco. Recuperei, os dois estão funcionando aí, ó. Faz tempo. Ok? Esquecendo de alguma coisa? Sempre a gente esquece, né? Ô Ted, vem cá. Ô Mr. Ray, você que é inteligente. Sabedoria, símbolo da sabedoria, a raia. O que você... Me ajuda aí, vai. Se eu não estou esquecendo mais nada do SAMP. Ah, olha lá. Obrigado, hein? Valeu, Mr. Ray. Muito obrigado. Seguinte. O SAMP, apesar de se chamar fossa, tem que estar impecavelmente limpo para não ser fonte de fosfato. Não! Alberto Bacelar, Alberto José de Freitas Bacelar. Nunca limpei um SAMP dos meus aquários. Nunca! Ah, mas nunca limpei. Sabe quando eu limpo o SAMP do meu aquário? Quando eu vendo biologia. Você vem montar um aquário comigo, eu coleto a água do SAMP com aquela poeira, aquela sujeirinha que vai lá no fundo, porque isso é rico em biologia, em copépodes, olha, tem camarãozinho, minhoquinha, verminho, tem tudo que é biologia, um monte de bichinho aí. Essa região, inclusive eu tiro também do cascalho, eu enfio a mangueira dentro do cascalho, chupo aquela fossa que está lá embaixo para puxar a bactéria, ponho numa garrafinha sem deixar entrar oxigênio, faço isso dentro da água e a gente oferece ao cliente, né, vende ao cliente esse tipo de coisa na água, na primeira água daquela água dos 30 dias. Portanto, assim, aquário de 13 anos, nunca lavou o SAMP. Big One, tá assim, o pessoal chega aqui e acha um absurdo. Nunca limpei, tá aí a vitrine. Porque o SAMP é como uma região do mar onde você não tem acesso. Tá, o sistema é aberto, mas a rotação de água, a rotatividade de água nessa região, principalmente no meu caso, que eu uso as 20 vezes da vitrine, eu uso as 20 vezes do aquário. Eu pergunto para você, se você não limpar o vidro, do seu aquário, ele vai ficar ruim? Os corais vão ficar ruins? Não. Você limpa a rocha? Você limpa o coral? Você lava o coral? Não. Aquele pedaço lá dentro está intocado. Você só limpa o vidro por uma questão estética. Você não precisa limpar o fundo, você não precisa limpar nada. Eu não concordo com essa ideia de que o acúmulo da sujeira no final do SAMP, essas coisas, blinda fosfato, aumenta nitrato. Não, na prática, eu tenho 32, 33 anos, vou fazer mais agora, graças a Deus. Nunca tive esse problema com isso. É um estresse a menos, é um trabalho a menos. Eu limpo em volta, limpo na frente, deixa tudo bonitinho. Não toque nisso. Isso, keep your hands out. Mãos ao alto. Evite pôr a mão dentro do aquário. Quanto menos você pôr a mão dentro da água salgada, melhor. Nós somos seres terrestres. Eu já disse isso uma vez aqui numa dos vídeos. Quando o skimmer pode estar funcionando a 1000. Se você colocar a mãozinha, assim, os dedinhos, e começar a fazer assim, ó, dentro do aquário, pode olhar o skimmer, ele murcha, ele para de borbulhar, a espuma desce. Por quê? O que está saindo da minha mão? Nós não somos seres aquáticos, nós somos seres terrestres. Não fomos feitos para ficar dentro da água. O nosso corpo elimina hormônios, suor, célula morta, uma série de muco, uma série de produtos que não é natural ao ambiente marinho. Em especial ao ambiente confinado. Então assim, eu não faço isso, eu não limpo meus sangues. Tá bom? Olha, acredito que é isso, né? Mr. Ray, pessoal aí do Recife, beijo no coração de vocês, meus conterrâneos. Jaboatão dos Guararapes, um abraço especial, um beijo especial à galera aí que tem prestigiado a gente. Muito obrigado a vocês. Ted, dá tchau pra turma, né? Vamos agradecer? Vamos lá, nós três agora, os três patetas aqui. Só falta aqui mais.
Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, meus antepassados, muito obrigado, meu pai e minha mãe, muito obrigado a minha esposa, a vocês que acompanham a gente aí direto, as opiniões de vocês, obrigado aos positivos, obrigado às mãozinhas que nem gostam tanto, obrigado pelas críticas construtivas, principalmente, né? E é isso, mais um trabalho nosso aí. Aguardo vocês aqui para realizar o sonho de vocês ainda esse ano. Lembra que eu falei na mensagem de Natal? Quem não ouviu, ouva! Quem não ouviu, escute. A Aqua Show não vende peixes, ela realiza sonho. E para na hora de você realizar o seu, né? Fazer um aquário assim maravilhoso, que nem esses que a gente tem aqui, que nem os dos nossos clientes. Em breve mais um aquário de um cliente aí, espera, hein? Tá para chegar. Beijo no coração de todos. Muito obrigado. Ah, é verdade, esqueci de falar. Hoje eu estou de The Pink Fly. Bonito, né? É, camiseta aí que ganhei do meu molecão, é muito bom. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. É isso aí.